Outro livro aqui que eu quero conversar um pouquinho é este aqui, ó. Obreiros da Vida Eterna. Também psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Este é o quarto da série. Então, lembrando, primeiro o Nosso Lar, segundo os Mensageiros, terceiro Missionários. Já coloquei vídeo dos outros três. Este aqui, ó, é o quarto da série. E como o nome, né, é meio sugestivo, Obreiros da Vida Eterna, ele fala sobre desencarnação. Enquanto o Missionários da Luz falava sobre a reencarnação, a preparação para ela, o Obreiros da Vida Eterna ela fala sobre a desencarnação. Inclusive no começo do livro existe ali uma introdução do Emmanuel, onde ele fala realmente, né, da necessidade que nós temos aí de nos preparar para o desencarne, cuidando, né, da nossa reforma íntima, fazendo as coisas adequadamente, para o lado do bem, para que a gente não venha ter ali grandes surpresas quando chegar para o lado de lá. Neste livro, o André Luiz, ele sai de Nosso Lar com uma equipe, são com ele quatro pessoas, tem o Jerônimo, que é uma espécie de orientador ali da equipe, tem um padre e uma enfermeira. Então os quatro eles saem ali em missão. Primeiramente, eles passam por um posto de socorro, chamada Casa Transitória de Fabiano, se não me falha a memória. Ali eles acabam ficando uma temporadinha, ajudando inclusive a equipe espiritual que trabalha nesse posto de socorro a fazer alguns socorros no umbral, como fizeram, né, com o André Luiz lá no comecinho ali da história do livro Nosso Lar. Então ele participa ali do socorro de algumas entidades difíceis e ele vai relatando isso passo a passo. Depois eles saem de lá, vão para a costa terrestre e acompanham 5 pessoas que estão prestes a desencarnar. O primeiro deles é o Dimas, e é um caso bem interessante. Ele era uma pessoa, né, que acreditava que a vida continuava, uma pessoa que foi realmente, né, sempre muito reta, muito digna, cumprindo as suas obrigações como chefe de família, trabalhando e etc. E inclusive esse episódio, esse capítulo, existe num canal, agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vou anexar ali no meu canal. O pessoal fez, amador, mas fez um videozinho bem interessante do desencarne do Dimas, né? Então o caso Dimas, podem procurar no YouTube que vocês vão achar que realmente ficou bem bonitinho. Então mostra ali da influência da família junto, chorando, né, do lado do doente, o quanto às vezes faz com que o doente sofra, porque ele já está a caminho da desencarnação, mas os parentes ficam ali rezando, não querem aceitar ali o desencarne. Então a equipe ali com o André Luiz, eles melhoram ali um pouquinho o estado do Dimas, o familiar sai, no caso ali era a esposa, e aí sim eles conseguem fazer o desligamento do Dimas, e quem o recebe do outro lado, do plano espiritual, é a mãe dele. Um caso bem bonito. Depois vai narrando ali outros casos de pessoas, né? Algumas que estavam preparadas para o desencarne, outras não. Uma inclusive orientada até por Bezerra de Menezes, ela vai fazendo o próprio desligamento, né, sozinha, uma pessoa tão espiritualizada que ela mesma vai fazendo o seu desligamento, e o desligamento final é feito ali pelo Bezerra de Menezes. Tem também de um irmão que, sendo a família, né, não ligava muito para ele, então ele acaba ficando ali largado numa entidade e acaba ali falecendo sem a companhia dos familiares. E também o caso de uma senhora que a filha estava grávida. Esse caso, inclusive, é bem interessante para a gente ver como o mérito pode fazer as coisas mudarem. Então a filha estava grávida e a mãe estava muito mal, já realmente pronta para o desencarne, mas o filho
ou melhor dizendo, o neto, né, o filho da filha, já era, apesar de ser uma criança, já era um espírito já com uma missão aqui, um trabalho para ser realizado por aqui. E ele precisava da irmãzinha que estava vindo para ajudá-lo nessa atividade que ele ia desenvolver. Então ele roga a Deus que a avó não desencarne para não desequilibrar a mãe e que venha causar algum tipo de prejuízo nessa gestação. Pois a prece daquela criança foi tão forte, né, e era um espírito assim tão evoluído, que ele conseguiu ganhar ali alguns meses. Foi prorrogado, vamos dizer assim, o desencarne dessa senhora, que também era uma senhora excepcional, por alguns meses, até que nascesse a criança. Aí sim, ela retornaria calmamente para o plano espiritual. Então, quer saber o que acontece depois da morte? Quer saber como nós somos recebidos do lado de lá? Qual a trabalheira, né, por trás, não é assim tão simples, que existe também no plano espiritual, existem equipes que vão realmente fazer esse tipo de trabalho? Este livro aqui, ó. É um livro que eu recomendo. A primeira edição dele foi em 1946, não é recente, mas o assunto é sempre muito, muito interessante para todos nós. Então é o 4º livro da série do André Luiz, vale a pena, fica a dica, leiam, vocês vão gostar, depois comentem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.